a gente tem observado uma mudança cultural muito grande. As coisas têm mudado muito rapidamente. A evolução tecnológica tem contribuído muito para essas mudanças. Então, a cada dia que passa, se torna mais difícil conseguir captar um trabalhador, uma pessoa interessada numa vaga que exija um esforço físico maior, por exemplo. Olá, sejam todos muito bem-vindos para o Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale. Aqui, sempre temas importantes para o empreendedor, para o cidadão, atualizações. Convidamos grandes profissionais para trazer temas de relevância e de interesse de todos nós. E hoje nós vamos falar do lado jurídico, das relações trabalhistas, esse ponto de vista de PJ, novas normas, saúde mental nas empresas agora, temos grandes novidades. E para tudo isso, eu tenho uma grande convidada aqui, doutora Natália Pitvac, que é sócia coordenadora das relações trabalhistas de um grande escritório, o Alves Oliveira Advocacia, aqui em São José dos Campos. Doutora Natália, seja muito bem-vinda ao nosso programa, falar de um tema aí muito importante, né? As relações trabalhistas. Isso aí, Kiko. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, falando sobre essas questões tão importantes para todos nós. Acredito que a grande maioria da população trabalha, né? Então, as relações do trabalho são de extrema importância. É sempre bom estar atualizando, falando sobre as implicações legais, as novidades. Muito legal, a gente que agradece. E assim, né, todo mundo trabalha, seja formalmente, informalmente, de algum jeito a pessoa trabalha. Hoje as pessoas se preocupam com os vínculos. Eu vou emitir uma opinião, né, que dá a impressão que as pessoas hoje trabalham, mas com um olhar mais imediatista, né? Vejo muita informalidade, as pessoas às vezes acham que não vão envelhecer, não sei se preocupam com a questão de aposentadoria. Como são hoje encarados assim, as formas de trabalho? Quais são os mecanismos, né, que vocês identificam no dia a dia? Existe muita informalidade? Existe mais CLT? Existe mais PJ? Como é que está esse ambiente hoje? A questão da forma de contratação, ela varia muito. Hoje em dia, a gente ainda tem uma maioria de trabalhadores como CLT num mercado formal. Mas a gente sabe que as condições econômicas do país, conforme elas vão variando, a gente vai percebendo uma movimentação nessa questão. Vai aumentando a informalidade, tem aumentado bastante os casos de PJ, de prestadores de serviço, e aí a gente tem os PJ que de fato são prestadores de serviço, compatíveis com o regramento jurídico, tem os PJ que são CLT disfarçado de PJ. E aí tem a exposição judicial, né? Exatamente, que é uma questão que a gente vai falar hoje sobre esses riscos, mas tem tido um aumento bastante e do trabalho informal. E a gente tem uma questão bastante significativa, que é a mudança de gerações. Certo. As novas gerações tendem a, não digo serem empreendedoras, mas elas tendem a não olhar o vínculo empregatício formal, como o CLT, por exemplo. Não quer aquela estabilidade de tanto tempo, ela quer olhar o resultado que está dando no momento ali. Exato. Inclusive, parece que entre os mais jovens tem se praticado muito como que eles
eu esqueci agora como que eles se intitulam, Certo. mas de estar na internet, divulgando marcas, fazendo Influenciadores? trabalhos. Isso, obrigada. Os influenciadores. Isso mesmo. E não querem ter vínculos. exatamente, e vem nessa forma de exposição, de publicidade, uma forma de obter um benefício rápido, imediato. Ou seja, não quer ter aquele vínculo de construir uma carreira, de tudo isso, né? Isso a gente percebe aí na juventude. Aliás, hoje, o grande desafio, você conversa com comerciantes, empresas e tudo, é a mão de obra, né? Sim. Você vê grandes empresas tendo problemas para conseguir pessoas para trabalharem ali. Talvez venha um pouco em cima desse imediatismo, né, doutora Natália? Sim, a gente tem tem observado uma mudança cultural muito grande. As coisas têm mudado muito rapidamente. A evolução tecnológica tem contribuído muito para essas mudanças. Então, a cada dia que passa, se torna mais difícil conseguir captar um trabalhador, uma pessoa interessada numa vaga que exija um esforço físico maior, por exemplo. A pessoa não quer ter dor de cabeça. Exatamente. Não, mas na minha época, né, eu tô com 54 anos, era difícil as coisas, tinha que conquistar. Eu acho que tem muitos jovens hoje também que querem acessar um crescimento de carreira muito rápido, né, e não funciona assim, né, eu posso estar equivocado, mas você tem que caminhar degrau a degrau, poder realmente alavancar sua vida profissional, e a gente percebe isso. Então, a pessoa parece que por qualquer dificuldade, ele já sai, né? Olha, teve uma situação difícil, muitas vezes tem os patrocínios também, né? Filhos que não saem da casa do pai, né? E porque o pai tá bancando ali, e aí não querem trabalhar com nada. Então tem um pouco dessa cultura que eu vejo. E outros casos, a gente percebe também que não existe uma fidelidade com o ambiente de trabalho, ou seja, por R$50 a mais a pessoa muda de trabalho e por aí vai. Conversei esses dias com o pessoal que é do ramo de hotelaria, eles ficam desesperados, porque pousadas no litoral, por exemplo, se é um dia de muito sol, corre o risco de você ter metade dos funcionários ali, porque eles vão fazer vendas na praia. Então, mão de obra é algo muito complicado hoje, e a gente sabe que isso tem um desafio. Além disso, então, quando ele não quer ter o vínculo CLT, porque ele talvez ache que tem muitos descontos e por aí vai, a parte de assiduidade fica prejudicada, né? É complicado, porque no trabalho formal do empregado CLT, o empregador ele tem o fundamento legal para cobrar. Exato. Existe a subordinação jurídica do empregador no CLT. Com o empregado, no CLT, então ele pode cobrar a jornada de trabalho, com exceção de algumas situações previstas na própria CLT. Em regra, o empregador ele pode fazer a cobrança do horário, onde está, o que está fazendo, né? Então, isso facilita a gestão pro empregador nesse ponto. Agora, dentro dessa linha, não havendo esse vínculo de CLT, ele sendo ali um PJ, vamos chamar, ou MEI, né? Hoje está muito comum um MEI, né? Sim. Não pode existir essa cobrança de presença de horário e tudo mais. Por outro lado, isso prejudica bastante os dois lados, né? E aí, talvez seja essa descaracterização do vínculo, porque ele, na verdade, ele estaria numa função que deveria ser CLT, mas ele está numa MEI ou está numa PJ por uma questão de custo, por uma questão que seja lá qual for, e aí isso fica mais complicado ainda, né? Depende. Como a gente já falou anteriormente sobre essa questão do PJ, a contratação do prestador de serviço, pessoa jurídica, certo, é totalmente legal, totalmente viável, desde que sejam atendidos alguns requisitos legais. E existe a chamada, que se tem usado o termo pejotização, num tom pejorativo, certo, de que a
pejotização se referiria a um empregado que, na verdade, deveria ser CLT, mas que está contratado como PJ para não ter vínculos. Para uma redução de custo, enfim. Né? Então, existe essa diferença. Mas e é isso que expõe o empregador, no caso? Quando ele atua de forma a não caracterizar de fato que é um autônomo. Isso. Para a contratação do PJ, é fundamental ter uma orientação jurídica. Sem dúvida. De um jurídico especializado que vá te direcionar em como fazer essa escolha, inclusive, pela modalidade de contratação. Dependendo do que você busca, pode ser que a orientação melhor seja ser um CLT mesmo. Claro, perfeito. Porque dentro da CLT, do trabalhador registrado, existem diversas modalidades de contratação que podem te atender, muitas vezes, com um custo menor. Não precisa necessariamente ser PJ. E aí, se de fato fizer sentido essa contratação como PJ, fazer ela de forma correta, com contrato, tudo certinho. Exatamente. Aí busca lá Alves Oliveira, né, doutora Natália? Vai lá, tem uma equipe de advogados. Isso aqui não é propaganda, eu falo isso, mas é verdade. Você tem que ter uma assessoria jurídica boa, sim, né? E poder fazer. É que o Brasil também, ele não colabora, né? São tantas legislações, né, que sobram em cima do empregador, em cima do empregado, em cima de todo mundo. As pessoas vão ficando cansadas. E são descontos sobre descontos. Tivemos aí no mês de maio agora, uma medida provisória mudando a questão do IOF, da noite pro dia, sem explicação. É um desrespeito pleno e total contra o setor produtivo, contra as pessoas, contra todo mundo, né? São canetadas. E aí as legislações sobrecarregam essa visão um pouco, porque o Desenvolve atua diretamente com o empreendedor, né? E vai jogando, o Estado vai ficando cada vez mais omisso e jogando responsabilidades pro empregador, pro empreendedor e até pro empregado, né? O que me preocupa um pouco nisso é porque não só a judicialização, que a gente pode falar daqui a pouco mais isso, mas eu fico pensando, se nós estamos vivendo uma geração que não estão garantindo vínculos efetivos, né? Ou seja, pela informalidade, ou seja, por MEI, como ficam essas pessoas com aposentadoria lá no fundo? Né? No futuro, desculpa. Vai complicar isso aí, né? Sim. Porque não vão conseguir se aposentar, correto ou não? Na verdade, essa questão do planejamento Sim. de vida não é uma questão atual. Essa é uma questão que a gente já observa ao longo do tempo, de outras gerações. Nem sempre as pessoas têm a noção de que elas precisam fazer um planejamento. Com certeza. De que a nossa faixa produtiva, ela não dura tanto tempo. E ainda mais agora com a expectativa de vida, verdade, cada vez aumenta mais. Que bom, né? Sim. Mas a pessoa não vai querer ficar idosa lá, dependendo de nora, de genro. Exato, né? Tem que ser uma vida com qualidade. E como você garante essa qualidade? Fazendo um planejamento. E a gente sempre viu essa postura por parte dos trabalhadores de não se programarem, de contar o trabalhador CLT contar exclusivamente com aquela contribuição previdenciária que é descontada no salário só e tá parte tudo legal. Certo. Exato. E aí, quando você se aposenta, você vai se aposentar com um salário mínimo, com um valor que, na maioria das vezes, não vai cobrir nem a medicação que você vai tomar. Muito bem colocado, doutora Natália. Essa é uma preocupação, eu não sei se isso é um pouco do brasileiro, né, se é uma característica cultural nossa, mas a gente faz uma alerta aqui, porque viver mais, mas ficar dependendo de filho, de nora, de genro, eu não quero isso para mim, e espero que todos também pensem dessa forma, porque te dá dignidade, né? Você ter uma velhice programada, de alguma forma que você consiga ter minimamente uma receita, e como você disse, né? Até que idade a pessoa vai querer estar profissionalmente no mercado? Uma coisa é trabalhar porque gosta, porque ainda está com saúde para isso. Outra coisa é porque está com 80 anos e não pode parar porque não tem condições de se manter.
Então esse é um ponto que a gente chama aqui. Agora, falando da pejotização, teve uma polêmica aí que o STF suspendeu, né, o ministro Gilmar Mendes, a votação. Porque as empresas ficam realmente com medo, né, pejotização e tal. O que está acontecendo de fato nesse ambiente com as PJs? Até que nível o empreendedor que está nos ouvindo está exposto ao contratar com PJ? A primeira coisa é fazer essa análise da realidade, da sua necessidade naquela contratação. Fazer a análise da atividade que vai ser realizada, quais serão as entregas, os valores que serão pagos por esses serviços, tudo isso é muito importante para fazer um bom contrato. Tá. Lá no nosso escritório, a gente analisa todos os contratos, elabora todos os contratos para os nossos clientes, de forma a reduzir os riscos naquela contratação. Então, o primeiro passo é um bom contrato. Um bom contrato. Segundo passo, uma boa assessoria. Segundo passo, garantir que na realidade daquele contrato, aquelas questões vão ser observadas. Porque para a Justiça do Trabalho, o que importa é a realidade, o que de fato acontece. O fato de eu ter um documento comprovando que houve uma contratação como PJ não me exime do risco de um possível reconhecimento de vínculo trabalhista. Certo. Se na realidade, na prática, houver a comprovação de que aquela contratação foi fraudulenta, de que era cobrado o horário de trabalho, havia uma subordinação jurídica em cima daquele trabalhador. Mas, por exemplo, se uma empresa contratada como autônomo, né, como PJ, presta serviço para mais de uma empresa, isso já descaracteriza um pouco o vínculo empregatício, né? É um indício, é algo que contribui para a defesa, mas não exclui. Por quê? O empregado registrado, o empregado CLT, ele não é proibido de ter mais de um vínculo concomitantemente. Ele pode trabalhar registrado para mais de um empregador, tá? Então, não necessariamente isso vai isentar do risco. É lógico que evidencia o ânimo empreendedor desse PJ contratado. Quer dizer, ele tem vários clientes. Exato. Ele não emite notas sequenciais, porque ele tem mais de um cliente. Ele não tem como estar todo dia trabalhando 8 horas por dia para um empregador, porque ele presta serviço para outros também. Então, tudo isso vai se somando na hora de fazer a análise dessa relação. E a gente vê, assim, que algumas empresas grandes até, não vamos dar nomes aqui, mas que muitas vezes o funcionário, ele já é CLT daquela empresa por muitos anos, e da noite pro dia vira PJ. Isso acho que é um risco, né? A gente quer aqui alertar os riscos, né? Sim. Porque o empreendedor brasileiro já sofre muito. É tudo contra o empreendedor. A nossa cultura brasileira, a gente entende que não se valoriza o empreendedor. Hoje, a pessoa que cresce tudo, ela começa até a sofrer um preconceito. O fulano ficou rico e não sei o quê. E, na verdade, é o setor privado que gera as riquezas para o crescimento, para o desenvolvimento. É o empresário que corre risco, é o empresário que convive com o ambiente de insegurança jurídica, aprova um projeto num determinado órgão, o outro órgão questiona. Não, é o risco de governo, né? Uma insegurança na política econômica. Então, tudo isso já são fatores desafiantes para o empreendedor. E essa parte trabalhista, a gente percebe que também todo mundo tem preocupação, né? E aí vem essa questão da pejotização, que na prática, eu estou avaliando, eu não acho que é tanta economia, tá? Acho que o empresário não precisa correr esse risco, e nem o empregado. Por quê? Porque, não, vou trabalhar como PJ. Então você me paga mais porque você não vai ter os outros descontos. Então acaba saindo por um risco que é desnecessário. Então, se for caráter de PJ, contrata como PJ. Né? É pelo menos a avaliação que eu faço. Né? E o CLT te dá mais autoridade na sua empresa. Você está ali dentro da regra, você está ali cumprindo, você pode ter ali o cumprimento de horário, as formalidades. Né? Veja só.
eu não sei se está judicializado muito essa questão do home office. Para mim, home office, gente, desculpa falar, não serve para nada, para pouquíssimas profissões. A gente tem pessoas que são próximas a nós que fazem home office e falam, nossa, hoje eu estou legal, porque eu estou de home office como se tivesse de férias, né? Não estou falando que todo mundo faz isso, mas o trabalho, tanto é que está tendo um movimento de se voltar a trabalhar presencialmente. A gente está acompanhando. Então. Algumas profissões, claro, até eu acho que advogado dá para a pessoa trabalhar à distância, porque aí são situações que você não precisa estar fisicamente no local para fazer a coisa acontecer. Mas locais de atendimento, locais assim, me parece que essas mudanças todas, PJ, home office, tudo trazem ali uma série de dúvidas de eficácia e tudo mais, né? E dentro dessa linha da pejotização, o STF suspendeu, então, as decisões que analisam a questão de vínculo trabalhista nas PJs. Está suspenso ainda? Tá suspenso. Inclusive, a gente já tem, em muitos processos nossos, a gente já tem recebido despachos determinando a suspensão. Então, a maioria dos juízes tem acatado essa decisão imediatamente, suspendendo os processos. Certo. Porque o que acontece? O STF ele já tinha se posicionado sobre a validade dessa forma de contratação. Certo. Desde que preenchidos alguns requisitos, obviamente. Né? Só que os tribunais do trabalho, eles não têm observado esse posicionamento. E aí um decide de um jeito, outro decide de outro, e isso gera muita insegurança jurídica, como você falou, né? Que é a marca do Brasil, né? O empresário fica sem saber para onde ir, como fazer. Então, o que o Gilmar Mendes falou? A gente está com um recurso aqui que trata desse tema, trata de alguns requisitos dessa relação, e pela repercussão geral do tema, a gente vai suspender todos os processos que tratam da questão de possível fraude na contratação de PJ até a gente julgar esse recurso. E aí esse recurso ele vai ter peso para todos os demais tribunais. Todo mundo vai ter que decidir conforme o entendimento do STF. E o STF já deu uma linha de raciocínio que vocês acreditam que ele deva decidir? O que a gente tem visto são decisões validando a pejotização. Validando a contratação, principalmente em contratos onde fica clara a hipersuficiência do contratado. O que isso significa? A pessoa contratada como PJ tem nível superior, ou que não tenha nível superior, tem um grau de escolaridade que demonstra que ela tinha conhecimento do que ela estava contratando, o valor de contratação ser um valor razoável, considerável ali para uma prestação de serviço como pessoa jurídica, autonomia na execução das atividades e escopo do contrato, são algumas das questões. E aí, lembrando então, se hoje o empregado acionar contra o empregador e perder por um motivo desse, ele também agora tem custos, né? Que não tinha. Tem. Na reforma trabalhista ele passou a ter custos. Isso acho que foi positivo, né? Porque tinha também muita gente que usava a justiça do trabalho para tentar ganhar alguma vantagem devida, né? Sim. E aí, sobrecarregava e os casos que eram de fato necessários estarem discutidos demoravam muito, né? Exato. Não, sem dúvida. Isso não pode, isso também não pode. Esse era um fator de incentivo de ingresso de ações, de reclamações trabalhistas, sem dúvida alguma. A gente teve uma mudança em 2017, onde deu uma dificultada, o reclamante começou a ter que arcar com essas custas. De lá para cá, isso mudou um pouco. Inclusive, em 2025, a gente chama a atenção dos empresários para uma série de mudanças que estão sendo discutidas e devem vir agora em 2025. E uma questão que tem se discutido é justamente sobre a justiça gratuita. Porque hoje em dia utiliza-se um critério de que automaticamente quem recebe menos de 40%, até 40% do teto da Previdência
pode ter a justiça gratuita, que é a grande maioria dos reclamantes. Entendi. Tá? Então, essa questão também está sendo discutida esse ano. Mas a justiça gratuita, o advogado é público? Não. Ele tem que ter um advogado. A justiça gratuita, o que significa? Como que funciona nos processos trabalhistas? Em regra, o advogado do reclamante, que é o trabalhador que ingressa com a reclamação, ele recebe por êxito, quer dizer, ao final do processo, ele recebe um percentual do que o trabalhador receber. E ele tem direito a honorários de sucumbência que são pagos pela empresa, no caso da empresa perder. Isso não acontecia com o trabalhador. O trabalhador, quando perdia o processo, ele não tinha que pagar nem custas do processo, graças à justiça gratuita, nem honorários de sucumbência para o advogado da empresa. Então, hoje, se o empregado perdeu o processo, ele tem que arcar com esses custos. Em regra, sim. A menos que ele consiga se encaixar nesse critério da justiça gratuita. Da justiça gratuita até 40%. Não, eu acho que a ideia não é dificultar para ninguém, mas é deixar que a justiça atenda quem realmente tenha sido prejudicado, né? Sim. Porque existem muitas pessoas que às vezes usam a justiça para tentar ganhar vantagens, né? Tentar ter um benefício em cima da empresa. Mas eu acho que a justiça tem melhorado muito nisso aí e tenho visto assim que os casos que realmente os lados, cada um dentro da sua linha de atuação vencedora, foi justo, foi bem apurado e por aí vai, né? Sim. Porque a justiça é lenta pelo volume de processos. Eu estava lendo, me parece que são 2 ou 3 milhões de processos trabalhistas por ano. Novos processos trabalhistas por ano. Sim. Por mais tecnologia, automação que hoje tenha nesse âmbito, é muita coisa, né? Sim. E por mais que a gente tenha tecnologia para ajudar, inclusive o judiciário no andamento dos processos, continua sendo muita coisa e gerando um custo muito grande, inclusive para o Estado. Para o Estado, né? Hoje as audiências de trabalho são virtuais ou presenciais? A maioria tem sido virtual. Já está migrando? Sim. Para virtual? Sim. Já quando a parte distribui um processo, ela já opta pelo juízo 100% digital. Doutora Natália, bom, nós estamos conversando com a doutora Natália Pitvac, que é uma especialista aí em leis trabalhistas do escritório Alves Oliveira. Me conta uma coisa, quais são os principais erros que os empreendedores cometem hoje na relação trabalhista dentro das empresas? Eu não diria que é um erro, mas uma questão que eu ouço muito é assessoria jurídica. Assessoria jurídica. A falta de uma boa assessoria jurídica. Ainda tem muito empresário que, infelizmente, tem essa mentalidade de que eu só vou procurar um jurídico, só vou procurar um advogado quando eu tiver um processo. E, na verdade, o papel da assessoria jurídica é justamente de auxiliar na tomada de decisão daquele empresário para que se evite um processo trabalhista e se evite um custo com esse processo trabalhista e com os eventuais danos causados ali naquela relação de trabalho. Mas, por exemplo, né, a tecnologia vai chegando e chega para todo mundo. Há tempos atrás não existia o WhatsApp, né? E aí, fora do horário do expediente, existe uma dúvida de ambas, do empregador, vamos dizer. Ele manda um WhatsApp para o funcionário querendo esclarecer um assunto. Isso é um problema para um CLT? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Hoje o WhatsApp é uma prova de um problema. Sim, sim. Então tem que tomar cuidado com isso. Conversa de WhatsApp, a gente sempre orienta. Tomar muito cuidado com troca de mensagem, com grupos. Olha. Né? Criar grupo de trabalho, inserir as pessoas. E, principalmente, mandar mensagem quando a pessoa não está à disposição da empresa. Claro. Então, pode ser um problema?
Por quê? Depende do contrato. Se é uma pessoa que ela não tem um controle de jornada Sim. e ela está contratada para permanecer num regime de sobreaviso, eu reduzo bem o meu risco. Claro, não, se é um PJ, e de fato um Exato. PJ é um PJ. O cara responde se quiser, ele é um prestador de serviço. Exato. Né? Eu tenho um metalúrgico que trabalha em turno de 8 horas. E ele terminou o turno, mas ele está no grupo. E dá um problema na máquina. O pessoal manda no grupo que deu problema na máquina. E ele responde. Isso sim, pode passar a ser se a empresa também for lá e pagar hora extra, tá resolvido. O problema é que não vai acontecer em isso. regra não vai pagar, vai esperar judicializar e arcar com os custos disso. Mas tudo é o bom senso, né? Eu defendo muito o bom senso. Eu acho que se a pessoa for querer andar fielmente, dos dois lados falando, né? Sempre, eu acho que o bom senso, empresas menores, por exemplo, a confiança, acho que a gente tem que restabelecer um pouco isso. Né? Se um profissional fala, olha, amanhã eu não venho trabalhar, eu defendo essa tese, porque eu tenho médico. Se é uma empresa menor, claro, uma estrutura muito grande, isso é difícil, mas uma estrutura menor, não vejo necessidade da pessoa trazer um atestado para te mostrar, porque se você está com uma pessoa que falou que vai no médico e foi em outro lugar, não foi no médico, o risco é de confiança dentro da empresa. Eu acho que nós temos que tentar resgatar um pouco a confiança dentro das empresas. E eu pratico isso que eu estou falando. Então, se a gente não confiar, né, se a gente não conseguir resgatar esse ambiente, as coisas vão ficando difíceis. Né? Então, claro, e os cuidados jurídicos, agora, advogado, ele tem essa função, né? É que nem bula de remédio. Se você ler a bula de remédio, você não toma um remédio. Se você for perguntar para o advogado do risco, ele vai falar que tudo tem risco. E ele está certíssimo. Ele estudou para isso, né? Mas, e acaba nos alertando muito fortemente. Eu atuo no ramo imobiliário e sei o quanto é importante ter, não é só um contrato não, ter um bom contrato. Né? Eu acho que isso que a gente estava falando aqui das formalidades jurídicas, elas trazem um respaldo importante num país como o nosso, né? E até quero te fazer uma pergunta. Hoje, até com as audiências ocorrendo de forma virtual, as assinaturas também estão acontecendo, né, digitais. Isso traz algum tipo de questionamento ou isso já é bem seguro e está sendo bem relacionado? Não, já tem sido bem aceito. Bem aceito, já, né? No começo foi estranho, né, doutora? Sim, sim. Eu mesmo não gostava de assinar contrato. Como? Toda mudança gera um pouco de resistência, algumas dificuldades iniciais, mas a tendência é a gente ir se adaptando. Agora, mudando um pouquinho de assunto, porque o Brasil tem sempre novas regras, né? A gente vai conviver com isso. Aliás, a reforma tributária, eu não sei o que vai ser a partir de 2026, a hora que começarem a implantar. Governo confuso, né? A gente aqui não está politizando a nossa fala, muito pelo contrário, a gente tem que torcer que o governo dê certo, porque a gente mora aqui, né? Mas muitas regras. Agora tem a NR1, que é uma norma nova relacionada às leis trabalhistas. NR1, o que vem a ser isso, doutora Natália? A NR1, ela, como o próprio nome diz, foi a primeira norma regulamentadora criada pelo Ministério do Trabalho. Então, ela não é uma norma nova, na verdade. Hoje em dia, nós temos 38 NRs. 38? 38 normas que regulam questões legais previstas em leis trabalhistas. E o que aconteceu foi que no ano de 2024, uma portaria do Ministério do Trabalho alterou parte da NR1, que é a NR que trata da obrigatoriedade dos registros de riscos no ambiente de trabalho, os riscos aos quais o trabalhador está exposto. Então, com essa alteração, além dos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, que o empregador precisava mapear e registrar, passa a se incluir também os riscos psicossociais. Também. Só que a norma, ela não define quais seriam esses riscos. A gente tem ideia de uma forma... Mas, por exemplo, quem vai fazer isso? Eu estou numa empresa, lá tem, por exemplo, 10 funcionários.
Tem que contratar, a empresa tem que contratar um psicólogo, tem que... Ou é a medicina do trabalho? Em regra, não tem nada definido, a ANR não traz nenhuma definição fechada de como fazer, de quais são esses riscos, até por isso que a norma... Quem que cria essas normas, doutora Natália? É o próprio Ministério. Ministério, ele cria, não fala como, tá vendo, gente? É assim que o povo é tratado, viu? Será que isso é incompetência desses órgãos? Porque não é possível, o cara faz uma regra, impacta as empresas, eu não sei se essa já tem multa ou não, se não cumprir. Então, na verdade é isso que eu ia falar. Porque às vezes falar. tem até multa e a gente não sabe como é que faz e se não fizer ainda é penalizado. Exatamente por isso que a norma que ia entrar em vigor agora em maio de 25, já penalizando, fiscalizando, houve uma prorrogação na questão da fiscalização de 1 ano. Entendi. Ou seja, a norma entra em vigor agora em caráter educativo para as empresas se adequarem. Certo. E só vai ser possível uma fiscalização com uma eventual autuação a partir de maio de 2026. Mas até lá vão estar claras as formas que a empresa tem que fazer para... A gente acredita que sim. Vamos acreditar. Temos fé que a coisa vai caminhar. A única coisa certa no Brasil é que o imposto vence naquele dia e se você não pagar, você vai ter multa, juros e penalidades, né? É um país que não pode tratar o empreendedor dessa forma. É muito desrespeito. Eu acho isso. E a gente acostuma, gente. Nós somos brasileiros, a gente começa a achar normal. O cara faz uma regra, não cria as condicionantes para você aplicar. Porque eu defendo que a grande maioria dos empresários, empreendedores, mas a grande maioria são ótimas pessoas, corretas, que querem fazer certo. Mas o Brasil não ajuda. Eu acho que a gente tem que participar mais da vida política brasileira. Não é política partidária, mas acompanhar mais, votar melhor, começar, sabe? Porque ouvir mais uma obrigação, que ainda não está claro. A lei, o LGPD foi assim também, né? Sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quer dizer, criaram, depois ninguém sabia como fazer. Exato. Aí fica aqui. Então, quem for criar uma nova regra, já tem que soltar tudo pronto. Né, com competência, fazer as coisas acontecerem. Porque senão corre o risco de penalizar o empreendedor porque ele não sabia como fazer, não foi alertado, né? Mas muito importante aqui você estar nos alertando disso, né? O legislativo, em regra, ele vai sob pressão, criando e às vezes, infelizmente, as coisas entram em vigor, criam obrigações sem muita clareza, sem estarem tão claras assim. E é o que acaba gerando insegurança jurídica, dificuldade no atendimento pelas empresas, por todos, né? Não, com certeza. Agora, doutora Natália, voltando ao assunto do home office. Tivemos a pandemia, que foi tudo aquilo que todo mundo aí, infelizmente, teve que conviver, né? Já se tem processos judiciais referente a isso ou não? Sim. Tem. O que aconteceu na pandemia foi que as empresas se viram obrigadas a aderir ao regime do home office em razão das circunstâncias. E a gente não tinha fundamento jurídico específico. Porque foi tudo muito rápido, né? Foram muito atropeladas. Exato. E agora, em 2022, a gente teve uma alteração na legislação trazendo algumas questões específicas para regulamentar as atividades em home office. Perfeito. Basicamente, o contrato de home office, ele tem traz os mesmos direitos do contrato presencial. Tá. Tem algumas pequenas diferenças. Então hoje já está mais normatizado já isso. Já tem um Perfeito. pouco mais de regramento sobre essa modalidade. Muito bom, que bom. Então a gente já não está tão no escuro. Tá. Porém, assim como os contratos presenciais, os contratos 100% home office e os híbridos também acabam sendo judicializados para tratar algumas questões. Que tipo de questionamentos costumam ter geralmente? Geralmente, o contrato de home office, o que se discute, que a gente vê como tema recorrente, são as despesas
De energia elétrica. Exato, são as despesas, equipamento para trabalhar, mobiliário, porque existe uma obrigatoriedade do empregador de orientar esse trabalhador sobre a questão de saúde, ergonomia no trabalho. Então, são questões que estão previstas em lei e que nem todo empregador observa, e isso acaba sendo judicializado. Inclusive a questão das doenças do trabalho e acidentes de trabalho ocorridos em home office. Entendi. Olha a complexidade. Agora, pegando o exemplo da energia elétrica, hoje, se alguém tiver um contrato de home office, é importante que no pagamento da pessoa esteja descrito um percentual para a energia elétrica? Não necessariamente discriminado tão específico. Ah, tá. Mas ajuda que de custo. haja uma ajuda de custo para esse trabalhador em razão do home office. Importante, né? Maravilha. Bom, doutora Natália, quero te agradecer bastante, né? Nossa conversa aqui é um tema relevante, um tema que nos traz muitas reflexões da fragilidade legal que é o nosso país, né? Da importância de se ter realmente um escritório à altura, podendo auxiliar as empresas para minimizar o risco, porque não vejo muita luz no fundo do túnel de exposição jurídica. Acho que cada vez mais o Brasil está complexo na sua legislação e não só trabalhista, né? Vamos encarar agora a reforma tributária. Tenho participado de alguns seminários com grandes especialistas e eles colocam muitas dúvidas na implantação. Não vou nem falar da tributação, de aumento de alíquota e tudo mais. Mas, de qualquer forma, com muita competência, a doutora Natália Pittwak, que é a responsável, sócia responsável das relações trabalhistas do escritório Alves Oliveira, aqui de São José dos Campos, junto com o doutor Denilson. Um abraço forte a toda a equipe e muito obrigado pela sua participação, seu profundo conhecimento aqui conosco. Eu que agradeço, Kiko. É sempre um prazer estar aqui contigo. Obrigada. Muito obrigado. E a você que participou conosco aqui, assistam os nossos episódios, visitem nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Temos as nossas outras entrevistas, episódios da TV e tudo mais. Obrigado pela sua participação e audiência no Pode Contar, o podcast do Desenvolve Vale.